Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Muito provavelmente, desde o início desse mês, você já deve ter se deparado com alguma informação a respeito desse assunto. Tem muito conteúdo bom na internet, tem muitas pessoas habilitadas falando sobre esse assunto, tem muitos profissionais altamente competentes ajudando nesta força-tarefa. E também existem muitos dados estatísticos que nos fazem realmente ficar chateados, tristes, lamentando uma realidade que infelizmente é cruel e incontestável. A depressão existe, o suicídio existe, a ansiedade existe, os vícios são reais, as psicopatologias também. E talvez esse problema tenha até se agravado esse ano, devido ao isolamento, à apreensão, ao medo e também às diversas perdas. E é justamente por isso que eu quero me incluir a essas milhares de outras pessoas que estão tocando no assunto. Mas não quero falar como uma psicóloga, uma psiquiatra, não quero falar como uma terapeuta, também não quero falar sobre números e jamais substituir qualquer ajuda que possa ser oferecida por esses profissionais. Hoje eu quero falar como uma amiga que tem um amigo, e esse amigo sabe o que é sofrer todo tipo de dor. Ele sabe o que é sofrer todo tipo de perda, ele sabe o que é ser rejeitado, humilhado, maltratado, abandonado, traído. Ele é o único que realmente pode dizer: eu sei o que é passar por isso. Ele é o único que realmente pode dizer: eu sei a dor que você sente. Infelizmente, nós temos uma mania horrorosa de menosprezar a dor do outro, de minimizar o sofrimento do nosso próximo, de negligenciar os pedidos silenciosos de socorro. Quando uma pessoa comete suicídio, você pode ter certeza que a última coisa que ela gostaria era de morrer. Se existe um instinto natural em nós, é a sobrevivência. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso outras vezes, mas nunca é demais reafirmar. Quando uma pessoa comete suicídio, ela não quer morrer, ela só quer se livrar da sua dor e do seu sofrimento que chegaram a um nível insuportável. Estereótipos e mais estereótipos contribuem cada vez mais para o agravamento de um problema que é existente. Fraqueza, covardia, falta de fé. Se depressão e ansiedade fossem sinônimos disso, não haveria gente forte, não haveriam pessoas corajosas e também não haveriam pessoas de fé. Depressão não é estado de nascença. Existe um progresso, um caminho, uma escadinha, uma jornada até lá, cheia de marcas e golpes. E quem é que nunca passou por momentos de tristeza? Quem é que nunca passou por momentos de medo? Quem é que nunca desistiu de algo? Quem é que nunca vacilou na sua fé por um momento que seja? A menos que você seja um robô, eu tenho certeza que isso já te aconteceu. Nós somos seres humanos, cheios de emoções, cheios de limitações. Não sabemos lidar com todos os tipos de problemas que enfrentamos. Claro que tem pessoas que são mais casca grossa mesmo.
que conseguem resistir a pressões de uma forma mais simples, que conseguem gerenciar problemas de uma forma mais fácil. E tudo bem, ok, que ótimo. Mas tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que são mais sensíveis, que têm um limiar de dor menor, que não conseguem lidar com os problemas de uma maneira tão simples assim. Nós precisamos respeitar as particularidades e singularidades de cada um, até mesmo porque nós temos as nossas. Por isso, nunca se compare com alguém. Não traga as experiências da vida do outro para a sua vida. Não vai encaixar. Quando se trata de doença, queridos, ninguém escolhe ficar doente. Ninguém escolhe abraçar a doença de forma voluntária, porque quer. Suicídio não é pauta para ser abordada de forma reducionista. É um tema muito complexo. Nós somos seres integrais, formados por corpo, alma e espírito. Por isso, a minha pretensão aqui não é abordar o assunto de todos os seus ângulos, e eu nem tenho competência para isso. Na verdade, eu tenho apenas 2 objetivos. O primeiro é dizer que nós precisamos olhar com mais atenção para essa realidade. E o segundo é dizer que não é o fim da linha para você, caso você já tenha cogitado essa possibilidade. Sabe, um dia a morte já foi o único veredito aceitável. Um dia realmente não havia outro escape, não havia outra solução, não havia outra saída. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o dia em que o primeiro ser humano na Terra errou o alvo, e entenda errar o alvo como o real significado da palavra pecado, desde esse dia, tudo desconfigurou-se. Viver num mundo de conto de fadas e perfeição não dá. O tempo inteiro as pessoas estão errando, cometendo falhas, agindo de maneira maldosa, cruel, incoerente, falando coisas que não deveriam falar e tomando atitudes que também não deveriam tomar, gerando resultados insatisfatórios. Todos esses desajustes fizeram surgir algo chamado morte. É como uma flor. Existe um modelo de cuidado ideal para que ela sobreviva e fique linda. Porém, se o seu cuidador não seguir esses padrões, essas regras, esses princípios, ela vai murchar e morrer. É por isso que o suicídio é o último estágio da fuga. É a extremidade final de uma cadeia sequencial de desarranjos e falhas. Isso não significa que a pessoa que comete suicídio, que decide tirar a sua própria vida, o fez somente porque ela pecou, porque ela errou. Não! Muitas vezes, o erro dos outros, a falha dos outros, também gera resultados, salários, recompensas negativas que recaem sobre nós. Afinal, ninguém escolhe ser rejeitado. Ninguém escolhe ser maltratado. Você não escolheu ser traído. Você não escolheu ser abusado. Você não escolheu sofrer preconceitos. Você não escolheu ser deixado para trás, ser esquecido. Ninguém escolhe sofrer perdas irreparáveis e nem ser injustiçado por sistemas corruptos. Nem tudo é nossa culpa. Nem todas as suas angústias são frutos das suas escolhas. Então, sim, um dia a morte foi a única solução para que alguém parasse de sangrar, pelo menos deste lado da vida. Porém, algo mudou. Alguém interviu nesse padrão. Por meio de Jesus,
foi inaugurado o dom gratuito de vida eterna, de vida abundante, de vida plena. A morte não deixou de ser o salário, mas deixou de cair na nossa conta. Jesus pegou para ele. Jesus pagou o preço. Para todos aqueles que pensaram e pensam que a morte é a única solução, Jesus diz: tudo bem, mas deixa que eu resolvo isso. Eu morro no seu lugar e você continua vivo. Jesus morreu pelos seus amigos. A morte dele foi a substituição da nossa. A morte dele aboliu com o poder que os nossos problemas tinham de ceifar a nossa vida. Quando Jesus morreu, ele disse que a nossa vida era maior que os nossos problemas. Ele disse que a nossa vida era mais valiosa do que o nosso sofrimento. Ele disse que a nossa vida era mais preciosa do que qualquer luto. Ele transferiu a transitoriedade da vida para as circunstâncias. Ele disse que a nossa vida seria permanente e os nossos problemas seriam passageiros, e não o contrário. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existe uma lei natural, tão natural quanto o movimento de rotação terrestre, que faz nós termos a impressão de que o sol nasce e se põe, que diz que nós podemos sim passar por momentos de extrema angústia e de profunda aflição. Mas isso passa. A estação muda, o sol nasce, a luz vem, a alegria retorna. É como uma roda gigante. Tudo bem você estar lá embaixo, sim, mas você precisa ter a certeza de que ela vai subir novamente, porque ela vai. O fato de eu falar de Jesus no meio desse assunto não significa que eu acho que depressão é falta de fé. Muito pelo contrário. Jesus é tão presente que ele se importa com qualquer assunto que diz respeito aos seus filhos, aos seus amigos. Jesus se importa com a depressão, com a ansiedade e com qualquer outro tipo de doença física ou mental. Jesus se importa com as alegrias e com as tristezas, com as conquistas e com os fracassos, com os prazeres e com as dores também. É Jesus quem fica no fim da linha, e não a morte. Para que quando cheguemos lá, tenha alguém para enxugar as nossas lágrimas, para nos abraçar, pegar em nossa mão, nos ajudar a fazer o retorno e a reencontrar o caminho de paz. A dor não é a sua identidade. O sofrimento não é a sua sentença. E a culpa não é a sua dominadora. A morte, que seria o resultado de tudo de ruim que existe, já foi vencida. Então acredite que os seus problemas atuais também serão. Você vai sair dessa. Se hoje você não consegue enxergar essa luz no fim do túnel, empreste os seus olhos a alguém que está enxergando e acredite nela. A dor nos cega. E cegos, pessoas que não veem, precisam confiar em pessoas que estão vendo no momento. Jesus também quis que Deus o livrasse da sua angústia. Ele suou gotas de sangue, tamanha a sua dor e aflição. Mas perseverou, continuou e morreu, por amor a mim e a você. Porém, no terceiro dia, ele ressuscitou para ressignificar conceitos e dizer para mim e para você que está aí: a morte não é o fim da linha. A vida sempre vence. Então, quando as circunstâncias te disserem que a morte tem domínio sobre você, olhe para Jesus e lembre-se que ele já provou na prática que a morte já foi destruída e aniquilada, e que tudo isso
não passa de uma verdadeira mentira. Jesus pode não alterar as circunstâncias como gostaríamos, mas Ele com certeza altera desfechos e faz surgir um jardim onde só existia caos e terra seca. Um dia, a terra foi sem forma e vazia, mas Deus disse: haja, e tudo de belo e maravilhoso que existe se formou. Se você estiver passando por momentos de angústia, aflição, depressão, não tiver mais prazer na sua vida, procure ajuda. Procure profissionais habilitados que possam te instruir e te mostrar o caminho para sair dessa. Não tenha preconceitos com relação a tratamentos medicamentosos ou quaisquer outros tipos de terapia. Não se cale, não se aprisione no seu sofrimento, não deixe de procurar ajuda. Existem muitas mãos amigas dispostas e estendidas para o seu auxílio. E se você não estiver passando por isso, fique atento ao seu redor. Um gesto, uma palavra, uma atenção pode salvar a vida de alguém que muitas vezes você ama e está perto de ti pedindo socorro silenciosamente. Não menospreze experiências que você não vive na pele. No Brasil, existe o Centro de Valorização da Vida, uma associação que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio de forma voluntária por meio de telefone, chats, WhatsApp, e-mail, diversas formas. Se você precisar, disque 188. Com certeza alguém irá te atender e poderá te auxiliar num momento difícil. Só não passe por isso sozinho. E lembre-se, você tem muito valor. E isso já foi provado na cruz. E ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer o contrário. A palavra daquele que te salvou tem muito mais poder.